muito do que acontece com a gente é porque a gente não entende como as coisas funcionam e também as mudanças que estão ocorrendo a todo instante. Como que a gente precisa se movimentar, fluir em direção às mudanças, aceitar, trabalhar em nós mesmos, modificar a nossa mentalidade para que tudo ocorra de uma melhor maneira, com relação a tudo que está ocorrendo. Nós somos espíritos num plano material, espírito precede matéria, mas enquanto encarnados, precisamos encontrar um equilíbrio entre matéria e espírito. Primeira coisa. Muita gente não consegue encontrar esse equilíbrio. Muita gente. Ou busca demais a espiritualidade, negligencia as emoções, cuidar dos sentimentos. Muitos médiuns em desequilíbrio. Muitas pessoas que têm uma espiritualidade, uma mediunidade, né, até mesmo uma paranormalidade ostensiva, mas não cuida do seu material. É urgente, é obrigatório, é demandado a gente trabalhar nas nossas questões humanas enquanto seres humanos, né? Então, quem realmente está fazendo isso? Quem está buscando esse equilíbrio matéria e espírito? Quando a gente olha para a cruz, vamos ver se eu consigo colocar minha luz aqui. Quando a gente olha para a cruz, a linha horizontal é a linearidade da vida. Isso aqui é a linearidade. Isso aqui é a matéria. Começo, meio, fim. E quando a gente olha para a linha vertical, isso aqui é o espírito. Do pó vim, do pó voltarei e voltarei. Nós estamos aqui no meio. Deixa eu pegar uma. Nós estamos exatamente aqui, ó. Crucificados. Matéria, espírito. Então, é uma obrigação de todos nós, enquanto seres humanos, conhecermos, entendermos como o universo, né, funciona e atua dentro e fora da gente. Esse vídeo sobre a era de Aquário, sobre essa transição planetária para a nova era, vem trazer esse entendimento, essas explicações, essas informações. Para quê? Para a gente ganhar consciência. Consciência. Para quê? Primeiro, porque o ser humano tem a parte da mente inferior que está o tempo inteiro buscando informação, duelando numa dualidade, numa polaridade. Ele tem que buscar, de alguma maneira, essa compreensão maior, compreender. A gente tem uma diferença bem grande, ó. Entender é da mente. Compreender é da alma. Essa compreensão, esse knowing, know, né? Agora, entender é understand. Então, tem uma diferença muito grande aqui, muito grande. A gente precisa encontrar um equilíbrio. Tudo é com base no equilíbrio, na harmonia. Tudo. Nem tanto um, nem tanto outro, nem tanto o céu, nem tanto a terra.
E essas informações são muito importantes nesse momento para a gente entender. Nós não somos do mundo, mas fazemos parte temporariamente dele e precisamos entender qual é o nosso papel nessa transição planetária. Para onde que isso está nos levando? Para onde estamos indo? Como posso cumprir minhas funções nesse momento para colaborar, né? Para cooperar? Porque Aquário é sobre isso, essa transição, essa revolução humana nesse momento nos convida, nos leva, todos nós, nessa direção. Nós, todos, querendo ou não. As mudanças já estão ocorrendo há um tempo e efetivamente Plutão entrou em Aquário definitivamente, de forma irreversível. As mudanças que ocorrem a partir de agora, não há caminho de volta, são mudanças irreversíveis. O portador dessas mudanças, o principal, tem todo um conjunto cósmico planetário no desenvolvimento dessas transformações nesse exato momento, mas o grande responsável pela revolução da humanidade na transição planetária é o planeta Plutão, que efetivamente entrou sem way back, sem caminho de volta, sem regresso, definitivamente, de maneira permanente, em Aquário, dia 19 de novembro de 2024, e ele permanecerá lá até 2044. Então, essa reforma da humanidade, essa revolução da humanidade, ela vai ocorrer dentro dos próximos 20 anos. 20 anos, né? A gente já sente isso de maneira muito forte. Eu não sei vocês, mas eu venho sentindo já, e é muito importante a gente falar da pandemia nesse exato momento. Para que para que ocorram em geral as grandes mudanças no planeta, as mais significativas delas, existe a mão do universo, a mão do destino, uma vez que nada é por acaso e está tudo unido. É uma teia cósmica sendo tecida a todo instante, com base em ações e reações, atitudes e efeitos dessas atitudes. É causa e efeito. E tudo ao mesmo tempo ocorrendo. Um tecido cósmico sendo construído e co-criado o tempo todo através de cada um de nós, através do cosmos, através de tudo que existe, e tudo que existe possui centelha divina, energia vital, pedaço de Deus. Tudo que existe está em movimento. A energia é movimento, não é estático. Nós somos formados, assim, a nossa formação inteira é é energética, é um tecido energético. Nada começou agora e não terminará agora. A gente já sabe, eu creio que eu estou falando aqui com pessoas que já têm a total consciência, se não, traga para mim nos comentários. Não, tô vendo agora, enfim, nunca tinha pensado por essa perspectiva, mas enfim, eu creio que a grande maioria que é inscrito, né, nas minhas
redes, são pessoas que já têm essa consciência, né? Da verdade maior, da verdade do espírito, da verdade da alma, da ilusão, do aprisionamento do ego e da matéria. Eu creio que boa parte já está num processo de despertar espiritual, que é realmente através de situações bem complicadas ali, de ferramentas, de acordos espirituais. Algumas situações ocorrem para que o indivíduo rompa, né, se liberte dessas ilusões, dessas prisões do ego, da matéria, mas que ele entenda que enquanto na matéria ele tem suas funções, suas obrigações, e a principal delas é o comprometimento com a evolução de si mesmo e dos outros, do próximo. E ele vai entender que o próximo é ele mesmo. Em algum momento ele vai entender que o universo flui através dele também. Não é algo parado, não é uma entidade fora dele, é dentro. Mas enfim, desde 2019, com a pandemia, a gente precisa de uma massa crítica, né? Despertando, tendo uma nova visão, tendo um entendimento maior do que está acontecendo, para que as mudanças realmente possam ocorrer. 2018, 2019 foram anos fundamentais ali, várias estruturas foram, né, rompidas com a finalização da passagem de Plutão em Capricórnio, que fala de uma ruptura social, uma quebra, patriarcado, matriarcado, enfim, tudo que estava ali, ó, há muito tempo rompendo. Com tudo isso veio a pandemia, vieram diversos posicionamentos e trânsitos astrológicos bem pesados, bem maléficos, bem difíceis, que reverberou dessa maneira, né? Esse vírus chegou de uma maneira inevitável, inesperada, trazendo e fazendo com que muitas pessoas naquele momento despertassem. Um convite, como quase que uma espécie de morte ao ego, mergulho na noite escura da alma, as questões sombrias do inconsciente. Os indivíduos ali foram convidados, todos nós, né? Muitos serão chamados, poucos serão os escolhidos. Então, muitos foram chamados, poucos foram os escolhidos, porque é preciso muita determinação, trabalho duro, pesado. Muita expansão de consciência, realmente, para você se manter fiel nesse caminho. Porque as expiações, as tentações, essas serão constantes enquanto a gente existe. E como nada acaba, né? Tudo transcende. Então, vigiar e espiar sempre. Mas eu não sei se vocês perceberam a quantidade de pessoas que começaram a despertar com a pandemia. A pandemia foi um evento catalisador que acionou, né? Através desse ponto, diversas pessoas também começaram a acordar para a espiritualidade. Alguns por questões ali. Eu vivi isso também, um pouco antes estava começando o processo do meu divórcio, depois passei por um acionamento, um convite de iniciação, de ascensão, um contrato de ascensão espiritual, com essa questão de encontrar uma chama gêmea, e tudo isso, nada é fora, nada é sobre outra, é tudo sobre a gente. Então muitas pessoas receberam determinados convites
para ascensionar através dessas experiências. Mas a gente precisa de uma massa crítica ali, maior sendo atingida, para que aquilo possa realmente ocorrer, para que as mudanças realmente possam ser sentidas. Mas tudo isso, né, uma transição. Então, muitas pessoas começaram com esses processos. Eu mesma tenho várias, assim, várias. Agora parece que a gente tá... Esse ano de 2025 eu já recebi várias questões de chama gêmea, alma gêmea, kármicos, que também convidam o indivíduo a desenvolver o self, a despertar e seguir o seu processo ali, metanoia, seu processo de individuação. É um convite para o indivíduo a se amar, trabalhar nos 3 núcleos básicos, principais kármicos: amor próprio, auto-amor e autocura. Então, todos nós que estamos aqui encarnados somos chamados para resolver essas 3 pendências kármicas primárias da matéria. Tudo que acontece em forma de uma crise, uma perda, uma adversidade, uma doença grave, um luto importante, algo que nos leve a uma fase caótica, um processo crítico, extremamente dolorido, doído, doloroso, vem com o intuito da gente trabalhar esses 3 karmas primários. Só que o indivíduo, ele fica duelando, né? Que ele acha que tudo é fora, é o outro. Por que me fez isso? Por que me machucou? Por que me... Aí se coloca na posição, né, de vítima. Eu mereço, eu não mereço e tudo mais. Essa transição da era de Aquário tá chamando a gente para se unir e não se dividir, se separar mais. Ficar duelando com essas questões de que banheiro eu vou, que sexo eu tenho, que cor que eu sou. Isso é coisa que a humanidade já tinha que ter passado há muito tempo. É um caminho de evolução, de união, de unidade, de cooperação, e não de quebra, de divisão, porque aí é o ego, né? Tá parado nisso. Aí ninguém... A gente precisa de um ponto ápice, de uma massa crítica tendo esse mesmo movimento para que as mudanças ocorram. E se não chega, se não tem, a gente fica lá, ó, girando na roda. No tarot tem, né? Carta 10, a arcano 10, roda da fruta. A gente fica lá, ó, rodando, circulando, que nem a roda gigante, só repetindo. Não sai daqui. Né? Mas enfim, isso tudo vem ocorrendo. E os convites são diversos, chamado será de diversas formas, haverão diversos convites. Mas tudo isso para essa transformação, para essa renovação humana. Mas Plutão é um símbolo de Hades, símbolo, arquétipo. O inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo, a linguagem do inconsciente pessoal e coletivo é através dos arquétipos, os símbolos, as imagens, as figuras. Essa é a comunicação. Por isso que quando você desconecta da mente mercurial, do pensamento aqui agora, enquanto humano, essa mente racional desconecta, fica preso o fio de prata, e aí você mergulha no inconsciente pessoal profundo, e ali você acessa, nossa, não tô entendendo nada. Todas aquelas figuras que aparecem para vocês nos seus sonhos têm sentido, têm significado, e isso tudo a gente trabalha no acompanhamento terapêutico. Eu sou psicoterapeuta transpessoal, que enxerga o indivíduo em seu núcleo, seu espírito, sua alma, seu corpo emocional, mental, para depois ir para o físico.
a última camada onde tudo vem estourar, explodir, manifestar, inclusive em forma de sintomas, doenças, é no corpo físico. É no corpo físico. E Plutão, ele tem o simbolismo de ser um agente de quê? De morte, de perda, de renascimento, de degeneração, decomposição, para depois regenerar, transformar e renascer. Então é todo esse processo que vai ocorrer com a humanidade nos próximos 20 anos. Por ser um arquétipo grande, transgeracional, que envolve toda uma geração, o ser humano ele vai estar sendo mudado para sempre. Então, ele vai... É Plutão. Plutão, ele desce nas profundezas, ele mergulha. Ele deixa o pior vir lá de baixo, ele traz para a superfície o pior, para depois limpar. Então, vão vir várias catarses na humanidade. E pode vir em formas de, né, uma terceira mundial, já teve a primeira, já teve a segunda, pode vir para limpar, porque ó, Plutão, a morte, a humanidade, a limpeza, a renovação da humanidade. E isso tudo está ocorrendo uma transição planetária. A transição planetária não é um fenômeno externo, é um fenômeno interno, é um processo interno de cada um de nós. É que dependendo do que você segue, do que você acredita, da sua religião, da sua crença filosófica que você segue, né? Ah, tá tendo um novo planeta que vão para lá inferior. Não, isso já tá acontecendo dentro da gente. É um convite final para essa transformação interna de uma vibração inferior para superior. As chaves do céu e do inferno estão dentro de nós, dentro de cada um. Tudo vai acontecer para acionar o indivíduo, catalisar, limpar, para ele se iluminar, para ele buscar, na perspectiva junguiana, isso é o caminho de individuação. Ele retornar à sua essência, ativando o sagrado, o divino em si, e se individualizar. Individuação. Na psicologia geral é individualização, mas para Jung, na psicologia junguiana, a gente fala que é o indivíduo realmente lapidar todos os seus aspectos sombrios, suas sombras, suas características sombrias, integrar isso, não negar, não esquivar, não reprimir, não projetar no outro, e sim trabalhar com elas, integrá-las e transcender. É a jornada do herói, mas do herói divino, que não morre nunca, que transcende. Tá? Isso é um convite coletivo. Então a primeira coisa que vai ser pedida é que seja mudada a nossa vibração. O que se espera das pessoas que já estão vindo num despertar espiritual, que estão num caminho, na busca espiritual, né? Que trabalham ali com a espiritualidade, ou que já estão, às vezes, buscando ferramentas e instrumentos divinos para se melhorar, né? Para crescer como ser humano e evoluir como espírito. São pessoas que já estão procurando reiki, pessoas que já estão procurando, às vezes, até uma fé religiosa maior, as pessoas que estão procurando um entendimento através das terapias, da psicologia, às vezes as pessoas que estão ali através do tarô, da astrologia, da mesa radiônica,
né, das barras de Axis, o que se espera dessas pessoas? O que se espera da humanidade em geral na era de Aquário? Que nós busquemos efetivamente a desenvolver a nossa autocura. É entender que tudo começa dentro de nós. Resolver, de fato, as nossas questões emocionais como seres humanos, sentimentais. Então, chakra base, nossas inseguranças, nossos medos físicos, depois nossas emoções, depois o nosso ego, depois os nossos sentimentos, a compaixão, a empatia, o perdão, para ir subindo esse espiral, né? Dentro da sequência vibratória interna, dos vórtices vibratórios internos que todos nós possuímos. Então, a primeira coisa é tornar-se consciente que é urgente nós tomarmos consciência de que é uma autorresponsabilidade nossa manter a nossa vibração o mais elevado possível. A vibração é uma manifestação do que a gente sente internamente. Então, o que eu sinto dentro, a forma como eu me emociono dentro, eu emito fora. Eu emano para fora. E a nossa primeira obrigação se autocurar nisso, elevando a nossa vibração. Um trabalho constante, dedicado, árduo com relação a isso. Então, essa transição, ela é interna, já está ocorrendo. E nós, como seres tridimensionais que somos, a mudança é na vibração, é na frequência. Como é que muda isso? A partir daquilo que a gente sente, pensa, acredita. Saindo de uma faixa de vibração de terceira dimensão e transmutando, transcendendo para uma de quinta dimensão. Então é possível estar aqui agora na terceira dimensão e vibrar numa frequência tão elevada quanto de quarta, de quinta dimensão? Sim, sim. Vou falar alguma delas para vocês. Terceira dimensão, que é a dimensão matrix, Terra, planeta Terra. O que a gente mais vibra aqui? Medo, pânico, perda, controle, raiva, ciúmes, inveja, apego, vitimismo, reclamação, falta de autoconfiança em si mesmo. Ai, não consigo. Ai, não dá certo. Ai, comigo é sempre assim. Emoções descontroladas, intensas, extremistas de tudo ou nada. Consumo e desperdício excessivo. Essas mais básicas e muito mais são vibrações de terceira dimensão. E quarta dimensão? Esperança, reflexão, introspecção, libertação de controle, de apego, capacidade de compreender, de ver, de enxergar além de mim,
discernimento sobre o que é bom e o que é ruim, automotivação, né? Tudo isso são energias, sentimentos e vibrações. Quarta dimensão. Quinta dimensão, amor incondicional, compaixão, perdão, empatia, unidade. Somos todos um, somos todos iguais. Cooperação, cooperativismo, fraternidade, benevolência, altruísmo. Quando a gente chega numa faixa dessa, você se sentir bem, feliz, completo, internamente, se atinge a iluminação. Ah, mas é difícil. Bom, se a gente já começar nesse ponto de é difícil, já começar sempre, tem que mudar. A transição planetária pede uma mudança, uma transformação da humanidade, nesse sentido, nessas faixas, nessas vibrações. Para realmente ajudar na cura planetária. A Terra está morrendo. Vocês estão percebendo? Não temos mais estações do ano. A natureza, ela está no estado de emergência ali. Você vê os extremos do fogo, da água, do ar, da terra, dos abalos, as enchentes, os tsunamis, os maremotos. Olha o que a gente vem vivendo. Vocês viram agora recentemente em Hollywood? Isso é bem simbólico, né? E não tem essa de, porque lá é bom ou lá é ruim. Enquanto a gente não transcender que todo mundo é humano e tá na Terra, e não é sobre, porque fizeram, vão pagar. Não tem nada dividindo a gente. Nós somos o tempo todo. Então, uma vibração de quinta, a melhor forma pra gente ativar, iniciar essa vibração elevada é através da gratidão, de ajudar os outros, de ajudar o próximo. Atos de serviço, totalmente desapegado, sem esperar, sem querer atenção, nada em troca. E olha as redes sociais, o que as pessoas mais querem hoje em dia? Look at me, look at me, look at me, olha pra mim, atenção, isso aqui, o tempo todo. Que a gente possa usar essa ferramenta da tecnologia como um meio de união, como um meio de ajudar a extrair o que o ser humano tem de melhor na contribuição em todo, para todos. A vida, ela não acontece pra gente, sim com a gente, tanto bom quanto ruim, não tem essa, né? Então a oportunidade, a criatividade, a espiritualidade, a expansão de consciência são maneiras, são formas de vibrar em quinta dimensão, que é essa transição planetária, que é essa chave, essa mudança interna que já está ocorrendo. Muitos começaram a despertar sobre isso na pandemia e vão vir outras maneiras, outras formas, vão vir outras ferramentas, instrumentos divinos para fazer com que a humanidade realmente acorde, desperte cada vez mais. Aí tem muita gente falando assim, mas nós estamos já saindo da terceira dimensão, indo para a quinta, estamos escapando da quarta dimensão. Coletivamente nós estamos na quarta dimensão, grande parte
né, das pessoas que estão conectadas a isso, que estão participando disso, que estão despertos, que estão num caminho de evolução pessoal, expansão de consciência, já percebem isso ou estão nessa transição desde 2012. A quarta dimensão, muitas pessoas já foram ativadas em 2012. Teve um processo ali, ó, que começou em 2008, quando Plutão entrou em Capricórnio. Aí 2012 foi um ápice. Porque 2008, caso vocês não se lembrem, eu lembro porque foi quando minha filha nasceu. Um pouquinho antes de 2007 foi Nodo Norte em Peixes. Esse que nos retorna 18, 19 anos depois, agora. O que mexe com o sentido da humanidade, nessa direção pisciana. E aonde você tem peixes aí no seu mapa astrológico. Depois eu vou ver se eu consigo fazer um vídeo falando disso e um pouquinho de peixes em cada uma das casas. Diga nos comentários se vocês gostariam de assistir, saber, enfim. Inclusive, deixem nos comentários o que mais vocês gostariam de saber, né? E de falar, enfim, não pessoal, mas que possa promover uma ajuda, um auxílio, uma iluminação, uma direção para outras pessoas, né? Também. É sobre isso que a gente tá falando, tá? Então, na verdade, desde 2012, isso já vem ocorrendo. Quarta, e agora, fortemente, a transição planetária é nessa vibração de quinta dimensão, dessa elevação vibratória nesse sentido que eu falei agora. Por isso que o Nodo Norte, nesse ano de 2025, ele é tão forte nos convidando a mudar o nosso sentimento para essa transição para a nova era. Porque é só mudando o sentimento que a gente consegue vibrar, emanar novo padrão vibracional. E para isso acontecer, a gente vai ter que trabalhar a cura, o processo cura emocional, cura dos nossos traumas, mais profundamente das nossas feridas emocionais, mais profundas. Isso que eu venho trabalhando com os meus pacientes, com os meus clientes. Que boa parte vem passando por esse processo de despertar espiritual. Inclusive, caso você precise, né, iniciar o seu acompanhamento terapêutico na perspectiva junguiana, transpessoal, eu utilizo ferramentas como fitoenergia, astrologia kármica, os oráculos, para enxergar de maneira mais ampla da perspectiva espiritual, mais elevada, para promover melhor efeito na mudança dessa vibração, na expansão dessa consciência, trabalhar as questões mentais ligadas ao medo, à ansiedade, aos transtornos que vem, né, pegando pra caramba. Tá? Então, por isso que o Nodo Norte da humanidade vem pedindo para curar as emoções e os sentimentos, para poder mudar a vibração, para poder emanar uma vibração, uma frequência muito mais elevada. Se não curar essa base emocional, essas feridas emocionais, se não fizer esse trabalho de sombras, a pessoa vai sofrer muito nessa transição para a era de Aquário. Não vai conseguir acompanhar. E sim, ocorrerão diversas rupturas internas. A pessoa pode se sentir paralisada, bloqueada, estagnada, e vem dor, vem sofrimento, vem doença. E vem repetição de padrão ali, não sai da roda de samsara. Então é uma transformação energética que o nosso planeta está passando. E nós sentimos isso na nossa pele de diversas maneiras. Um chamado até para buscar, para entender, para ir além, para expandir a consciência. Porque podem estar acontecendo diversos incômodos em níveis físicos, dificuldade para dormir,
mudança alimentar, mudança nos hábitos, de maneira consciente ou inconsciente, forçada ou natural, fluida. Se está encontrando muita barreira, está encontrando muito bloqueio, mais um alerta, mais um aviso para você ir trabalhar essas outras questões. Porque sim, o nível de intensidade e dificuldade nesse sentido vai aumentar para aqueles que não estiverem alinhados, fazendo essa transição interna a partir de suas emoções, sentimentos, comportamentos e pensamentos. Mas a gente está sentindo tudo isso na nossa pele. Digam para mim nos comentários também o que vocês andam sentindo, como que está se manifestando na vida, na realidade de vocês. Qual que é o nosso papel nesse momento tão importante para o planeta Terra? O papel número 1 de cada um de nós é essa autocura. É a autocura em níveis emocionais, em níveis, mentais, em níveis vibratórios, em níveis energéticos. É uma autocura das nossas 5 camadas. Esse é o ponto principal. E aí eu vejo muita gente preocupada em contribuir, interagir no sentido da cura do outro, dos bichos, das plantas, do planeta. Que isso é muito válido, é muito importante, lógico. Isso é análogo à energia, de peixes, de aquário. Mas agora a gente tem uma mudança, muito grande também. Saturno, Netuno entrando em Áries, que pede para você olhar, se responsabilizar, ser uma figura de autoridade, de comprometimento com sua própria espiritualidade, para não cair no ego total, que é uma das sombras de Áries, no egoísmo, no egocentrismo. Autocura. Você tá ajudando, você tá contribuindo pro outro, você tá, às vezes você é reikiano, reikiana, ou eu sou. Então a gente quer ministrar reiki na água, no planeta, nas plantas, nas pessoas, mas você tá ministrando em você? Você tá praticando efetivamente, se autorresponsabilizando com a sua cura, aplicando o reiki, o jorei, em você? Quando a gente se autocura, quando a gente busca isso na gente, a gente emana isso para o nosso ambiente, para as pessoas ao nosso redor e para todo o planeta Terra. E aí sim, atinge-se esse nível, maior, a massa. E a gente pode começar a sentir de forma pragmática as mudanças. As mudanças serão muitas, mudanças políticas, geopolíticas, novas tecnologias, direitos humanos. Vai ser quase impossível reconhecer a humanidade no final desse trânsito todo de Plutão em Aquário. Pode imaginar desde as coisas mais bizarras até as coisas mais inovadoras, em todos os sentidos. Contato com seres de outras esferas superiores, de outros mundos, Pleiadianos, arcturianos. Canalizar, Aquário fala sobre a canalização, sobre, na verdade, as antenas. É muito diferente da questão mais mística da era de peixes, muito ligada à figura de Jesus Cristo. A era de peixes simboliza toda a representação, os valores que Cristo trouxe, nosso grande mestre. Já a nova era, a era de Aquário, tá tudo ali envolvendo os temas de Aquário. Novas invenções, novas tecnologias,
a tecnologia sendo muito usada também para as gestões ambientais, muitas descobertas de cura através de pesquisas científicas visionárias, inovadoras, tudo isso. Olha, eu vou fazer um segundo vídeo sobre a parte oculta, o que há de oculto por detrás da transição para a nova era, a era de Aquário. Esse vídeo já tá muito longo, mas eu gostaria de finalizar com uma reflexão. Quem tem medo da era de Aquário, de Plutão em Aquário? Pra gente finalizar esse estudo sobre a transição planetária. Plutão carrega o estigma de ser regente da morte, da violência, como eu falei, análogo à energia de Hades, deus do submundo, dos crimes, da crueldade e das perdas. Por isso, épocas de trânsito de Plutão podem causar muito medo nas pessoas, até porque Aquário fala da humanidade, das próprias pessoas. Há 24 anos atrás, quando a humanidade esperava a transição de 99 para 2000, veio aquele bug da nova era, do milênio, o bug do milênio. Não sei se vocês se lembram, eu lembro. Eu tive vários insights, nossa, várias questões com relação a isso. Essa noite eu sonhei também, nossa, muitas, a gente tá com muito, eu pelo menos tô com download assim o tempo inteiro, um em seguida do outro, do Norte tá em Peixes, né? Então, o bug do milênio, pra quem, eu sou de 82, eu me lembro muito bem, era minha adolescência ali, eu tive 2 perdas de 2 grandes amigos, irmãos, né, do nosso grupo. Enfim, o mundo inteiro esteve apreensivo com medo de um colapso tecnológico e foi o bug do milênio. Novamente, em 2024, 2025, 2026, surge o medo das explosões solares pelo agravamento da intensidade, né, do calor, que poderão provocar um apagão tecnológico na Terra e afetar os mais diversos setores. Há também o medo de crescentes efeitos poluentes que podem afetar toda a vida na Terra. Tudo isso justifica o medo das profecias maias e outras para 2025, 2026. No entanto, a astrologia, e nem esse texto, e nem o meu canal, tem o intuito de ser extremista, alarmante. Nada disso. A gente tem que lembrar que tudo isso são meras possibilidades. Podem ou não. E a astrologia, ela vem com o intuito de trazer a prevenção. Então, a prevenção aqui é se alinhar com as energias elevadas, uma vibração de 5ª dimensão. Lembrando que essa transição é primariamente interna. Essa nova consciência no nosso espírito, nessa busca de evolução. Para o quê? Colaborar com a Terra, com o planeta, com o universo, com o cosmos, com Deus, com o Pai Maior. Então são meras possibilidades. Não traz... Lembra que o medo é um agente do caos dentro da gente. O sistema usa isso para nos controlar. Muita atenção. Não caiam nisso. Não alimentem ou façam parte, né, de grupos assim, que alimentam o medo, pânico, terror, pavor. Né? Não compartilhem esses tipos de informação. Nada disso. Não alimenta isso, não nutre isso, né? Mas no passado, quando o estudo ocorreu, a gente, lógico, que tem tudo isso muito registrado historicamente falando, mostrando que as soluções foram encontradas para os mais diversos problemas que ocorreram. Mais uma vez, com a força arquetípica de Aquário, a união faz a força, a gente vai encontrar novamente.
tá? Pode ter ocorrido perdas, pode ter ocorrido crises, algum tipo de caos, sim, mas também teve os ganhos, as conquistas diversas e até da liberdade através da tecnologia, onde a internet explodiu nesse bug, né, do milênio. E tudo isso se prova o quê? Que as mudanças são positivas, são para levar à evolução, tá? Então, vamos receber, vamos passar por essa transição de braços abertos, mente, corpo, alma e espírito. Vai ter a parte 2. Se puder, enfim, colaborar de alguma maneira da melhor possível, sempre estarei aqui para isso. Aciona as notificações para não perder os vídeos aqui do Leveza de Ser, compartilha esse. Diz para mim nos comentários de onde vocês me assistem, que se são novos no canais, por favor, no canal, por favor, nos canais, porque eu vou te convidar para me seguir no Instagram também, é @levezadeser2021, em caso você queira, né, ter o seu mapa interpretado ou iniciar o seu tratamento terapêutico comigo, estou à disposição com todo o amor do mundo. Gratidão, namastê.